Quando nós nos reunimos para prestar um culto de louvor ao Senhor, nós temos que fazer o culto de acordo com aquilo que agrada a Ele. Como que os homens acham que vai prestar um culto de louvor ao Senhor e são as pessoas que estão prestando o culto que devem ser agradadas, sem se preocupar com aquilo que o Senhor gosta ou não gosta? Então, embora nós tenhamos limitações, nós reconhecemos que nós temos limitações, que nós não compreendemos determinadas coisas. Mas tudo aquilo que nós temos capacidade de compreender, a gente procura fazer ou deixar de fazer no culto. Então, tudo aquilo que não é prescrito nas Escrituras, não tem no culto. O culto não é um local onde a gente pega o exemplo do mundo. O pessoal lá fora, eles gostam de dança, então vamos trazer dança para o culto. Agora é hora de o empoderamento feminino, então nós vamos trazer mulher para frente do púlpito. Agora a onda agora é surf, então nós vamos fazer um culto aqui com uma prancha de surf. Agora o negócio é assim, e a gente vai se adaptando o culto de acordo com a nossa sociedade, de acordo com a nossa cultura, e não ligando para aquilo que diz a palavra de Deus. Então, quando nós queremos prestar um culto verdadeiro ao Senhor, nós devemos ir na palavra de Deus e buscar aquilo que agrada, os preceitos que Ele deixou na sua palavra, para que Ele se alegre do nosso culto. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós pedimos que o Senhor possa abrir as nossas mentes para que nós possamos compreender a sua palavra e que o Senhor possa ser glorificado, Senhor, nela. Em nome de Jesus. Amém. Ó nécios e tardos de coração, Lucas 24, de 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas, depois de tudo isso, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles
o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. E texto lindo, maravilhoso esse texto, e nos traz tantos ensinamentos. Naquele mesmo dia, no versículo 12, que dia? Nós vamos lá no início do capítulo e a gente pode ver que dia que é esse. No capítulo 24, de 1 a 3. Mas, no primeiro dia da semana, portanto, um domingo, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então, Jesus foi crucificado na sexta-feira. Ao sábado, ele permaneceu no túmulo. E, no domingo, as mulheres foram lá e não encontraram o corpo de Jesus. Então, que dia foi esse? No domingo. Aconteceu isso no domingo depois da morte do Senhor. Então, naquele mesmo dia, no domingo após a morte de Cristo, dois dos discípulos de Jesus, estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Que medida é essa? Essa medida chamada estádio, que aí a distância dessa aldeia era de 60 estádios. Em latim, stadium era uma unidade de medida de comprimento usada na Grécia clássica, tendo como padrão a pista de corrida de Olímpia, que correspondia, segundo Plínio, a 625 pés romanos. O estádio, adotado por escritores romanos, variava conforme o autor, pois não havia preocupação com padronizações. E o estádio variava entre as cidades da época. Os leitores originais, eles tinham uma noção maior do que significava esses 60 pés. Porque era como que assim, uma coisa um tanto quanto literal. Quanto que era o pé de um atleta romano, por exemplo? Agora, podia variar de 39 a 46, né? Então pode dar muita variação. Por isso que essas medidas, elas não são medidas precisas. Então, uma hora um autor pode estar se referindo a estádio sendo uma medida, tendo uma medida na cabeça, e outro autor pode ter uma outra medida na sua cabeça, usando o mesmo nome, né? Então, em João 11:18, por exemplo, lá diz assim: ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Então aqui nós vemos um mapa onde está o templo aí à esquerda e Betânia depois do Monte das Oliveiras. Betânia, por exemplo, fica mais ou menos 11 quilômetros do Monte do Templo, por exemplo. Então, quando Jesus ia na casa de Maria, Lázaro e de Marta, ele caminhava cerca de 11, 12 quilômetros passando ali pelo Monte das Oliveiras. Não se sabe exatamente onde fica Emaús, mas algumas
especulações dizem que ela ficava a cerca de 22 quilômetros de Jerusalém, e essa era a caminhada que aqueles discípulos estavam fazendo. Naquele mesmo dia, então, eles abandonaram a tudo e a todos. Então, naquele mesmo dia, eles deixaram os seus companheiros lá em Jerusalém, deixaram algumas tarefas que talvez eles eram responsáveis, e eles largaram tudo, viraram as costas e foram embora lá para a sua aldeia. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas, o que havia acontecido na sexta-feira, na quinta, naquela semana. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o que será que significa isso? Né? Interessante, né? Parece até que são palavras sinônimas, mas parece que não, né? Parece que a conversa era um pouquinho mais acalorada. Eles estavam conversando e às vezes eles concordavam com aquilo que estava sendo dito e às vezes eles discordavam e ali então, eles conversavam e discutiam. O próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Imagine essa cena. Aparece lá entre aspas, um desconhecido e continua caminhando lá, ouvindo aquilo que eles estão conversando, e eles não dão muita bola ali para aquela personagem que acabou de chegar ali no caminho. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Interessante isso, né? Havia uma cegueira naqueles discípulos que eles não puderam reconhecer a Jesus. Numa outra versão, diz assim: entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Mas por que isso acontece? Por que aconteceu isso? Irmãos, se isso não tivesse acontecido, nós não estaríamos nessa noite aqui de inverno meditando essa palavra. Então, muitas coisas que estão narradas nas Escrituras, que teve uma ação de Deus, teve como propósito nos trazer uma lição. E essa é um texto assim. Então, eles foram impedidos. Por quê? Por quê? Para que fosse registrado na palavra de Deus e chegasse até os nossos dias. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. É interessante isso, né? Porque quando a gente está fazendo uma caminhada assim, em família, um grande grupo assim, os homens caminham, vão indo lá para frente, eles vão conversando e caminhando, né? E as mulheres, é interessante, porque quando elas se animam, elas param ali para conversar. Daí quando você vê, elas estão lá atrás. Vamos, pode falar e caminhar, não tem problema não. Mas cada um tem o seu jeito. Mas aqui, eu acho que eles estavam tão tocados, tão chocados, que eles pararam, eles não conseguiram continuar a caminhada. E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Por que ele fez essa pergunta assim? És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém? Porque naquele final de semana, Jerusalém estava lotada. Por quê? Porque era a comemoração da festa da Páscoa. E quando tinha a comemoração da Páscoa, a cidade de Jerusalém recebia muitas pessoas que iam lá para comemorar a festa da Páscoa. E eles imaginaram que Jesus era um deles. Então, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele, Jesus, lhe respondeu: quais? E eles explicaram.
o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então aqui eles deram um rápido testemunho de quem era Jesus, do seu ministério e daquilo que havia ocorrido, que os sacerdotes, os fariseus, o acusaram e o entregaram para ser crucificado. O entregaram aos romanos para que ele fosse crucificado. E daí ele fala, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Irmãos, sabe o que é o terceiro dia? Antes de ontem. Percebe que eles estavam realmente fora do juízo? Pô, não é o terceiro dia, porque é sexta, sábado, domingo, mas é antes de ontem. E vocês vão ver aqui que a coisa só vai piorar esse diálogo aqui. Olha, irmãos, Jesus foi de uma calma aqui, porque deveria ter pegado eles pelos colarinhos e chacoalhado eles. Ele vai fazer quase isso. E já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. E olha o que ele continua falando. Bem, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, naquele dia, de manhã, de madrugada, ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. Irmãos, antes de ontem, eles já estavam fugindo. E eles mesmos estão aqui testemunhando que as mulheres foram no túmulo e não acharam Jesus e tiveram uma visão de anjos e diziam que ele vive. E, olha, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Não é uma loucura essa conversa? Aquilo que eles estão narrando? Combina o que eles estão narrando com a atitude deles? Não. Olha, foi antes de ontem. As mulheres foram de manhã, disseram que tinham tido uma visão com anjos e que ele vive e não encontraram seu corpo. E de fato, alguns de nós foram lá verificar e comprovaram aquilo que elas estavam falando. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Vocês estão vendo aí uma tartaruga aí de fundo aí? Então, assim, o pensamento de vocês é igual uma tartaruga caminhando. Numa outra versão. Então lhes disse Jesus: como vocês são tolos e lerdos. Você já usou assim uma pessoa? Nossa, você explica uma coisa para a pessoa não compreende. Mas você é lerdo, né? Como vocês são tolos e lerdos para crer tudo que os profetas disseram. Interessante aqui que Jesus fala assim: como vocês são tolos e lerdos para não acreditar naquilo que as mulheres disseram, naquilo que seus companheiros disseram. Não! Ele está falando assim: como vocês são tolos e lerdos para não crer tudo o que os profetas disseram. Tudo aquilo que havia sido profetizado a respeito de Jesus. Como vocês são tolos, como vocês são loucos. E como vocês têm deficiência cognitiva para não acreditar nessas coisas. Porventura, aí Jesus continuou, né? Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Na outra versão também, Lucas 24, 26. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse
para que entrasse na sua glória? Não era necessário. E começando por Moisés. O que é começando por Moisés? Começando pelos escritos de Moisés, começando lá pelo Gênesis, discorrendo por todos os profetas. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Irmãos, todos os profetas, toda a escritura fala a respeito de Cristo. Nós não podemos fazer aquele pensamento herético de que o Antigo Testamento fala do Pai e o Novo Testamento fala do Filho. Que o Deus do Antigo Testamento é mau e o do Novo Testamento é bom. Isso não. Toda a Escritura fala a respeito de Cristo, da sua glória, da sua graça, da sua misericórdia. João 5,39, Jesus falando, examinai as Escrituras, falando para os fariseus, né? Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Nessa época aqui, irmãos, não tinha ainda o Novo Testamento. Quando ele fala aqui dessas Escrituras, que testificam a respeito dele, ele está falando do Antigo Testamento, daquilo que já estava escrito. São elas mesmas que testificam de mim, testificam a respeito de Cristo. Nós temos uma deficiência muito grande no Evangelho que nós recebemos desde criança, fazendo essa divisão como que sempre que se refere a Jeová, sempre que se refere ao Senhor, sempre que se refere a Deus no Antigo Testamento, está falando a respeito do Pai. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes está falando do Pai. Às vezes está falando do Filho. Às vezes está falando do Espírito Santo. Mas, em geral, está falando dos três. Está falando da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem que é esse façamos? Quem é o agente? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, nós precisamos, quando nós estivermos lendo o Antigo Testamento, nós precisamos olhar com essa ótica. Que, em geral, está falando do Filho também. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Provavelmente já estava entardecendo, porque você andar mais de 20 quilômetros, parando, discutindo, e ele fez menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina, já era final de dia. E entrou para ficar com eles. Eles não conheciam, né? Não reconheceram, mas eles foram hospitaleiros. Fica conosco, o dia já está terminando. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Olha que interessante, na hora que Jesus pegou o pão, partiu e distribuiu entre eles, é que eles tiveram seus olhos abertos e identificaram que era Jesus. Neste mesmo instante, na outra versão, neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Os olhos deles estavam impedidos e agora eles tiveram seus olhos abertos. E disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu falei a semana passada aqui, né? Que as pessoas perguntam assim, por que o culto reformado não é quente? Vocês sabem a resposta, né? Porque o quente é o inferno. Mas o nosso coração, ele se aquece quando nós ouvimos o Evangelho.
Nosso coração fica quente. Olha aqui. E não é isso que estava acontecendo? Não é isso que eles estão testemunhando? E disseram outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, imaginou? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Quer dizer, eles ficaram tão perplexos, tão felizes, tão satisfeitos, que nem esperaram vir à noite. Eles tinham caminhado já 22 quilômetros, se nós pegarmos aquela projeção lá, e eles caminharam mais 22 de volta, de madrugada provavelmente. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, provavelmente no outro dia pela manhã. Os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão, e já apareceu a Pedro. Então, os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Então, por que esses homens aí, eles eram nécios e tardos de coração? Primeiro, que eles desprezaram as Escrituras. Então você vai ver ali na narrativa de que eles falam o que os profetas haviam falado a respeito de Jesus. Mas eles não consideraram, eles desprezaram as Escrituras. Os profetas falaram a respeito dele. Mas hoje já é o terceiro dia e nós não ouvimos. Eles desprezaram o que viram. Eles não falaram que ele era um homem poderoso diante de Deus e diante dos homens. Eles testemunharam o ministério de Jesus aqui na terra. As suas palavras, a sua vida, os seus milagres. Mas eles desprezaram aquilo que eles experimentaram. Eles desprezaram o testemunho dos irmãos. As mulheres foram de manhã. Depois, alguns companheiros foram também. E não o viram. Falaram que ele ressuscitou, que ele vive. Mas eles, igualmente, desprezaram. Eles desprezaram o próprio coração. O nosso coração não ardia quando ele expunha as Escrituras. Então, eles desprezaram as Escrituras, eles desprezaram o que viram, a sua própria experiência, eles desprezaram o testemunho dos irmãos, e eles desprezaram o próprio sentimento, aquilo que lhes passava no coração. Por isso, eles estavam temerosos, frustrados, derrotados, tristes, abatidos, e eles estavam fugindo. Aqui eu acho que cabe uma pergunta para aqueles que ainda estão com seus joelhos trôpegos, que não sabem se vão, se ficam, se confessam a Cristo ou não. Será que às vezes a gente não fica procurando alguma coisa extraordinária? E Deus está falando conosco através da sua palavra? Ele está falando conosco com as nossas experiências? A gente olha para trás e a gente consegue enxergar tantas coisas que Ele nos deu, mesmo sem a gente merecer. Os milagres, a graça, a misericórdia. A gente consegue contar essas coisas na nossa vida. A gente despreza o testemunho das outras pessoas, a transformação que as pessoas recebem quando elas depositam a sua esperança em Cristo. E muitas vezes a gente despreza o nosso próprio coração, quando ele arde, quando nós escutamos a exposição das Escrituras. E a gente despreza tudo isso. Muitas vezes a gente fica igual aqueles discípulos no caminho de Emaús,
que ele fala assim, só que nós não ouvimos. Então, será que às vezes nós não estamos esperando isso? Que Cristo apareça pessoalmente na nossa frente? Para que a gente possa entregar a nossa vida para Ele? Depositar a nossa esperança nele? Confessá-lo diante dele e diante dos homens, a Cristo? Então, eles estavam temerosos, frustrados, tristes, e estavam fugindo. Porém, quando seus olhos foram abertos, a frustração se transforma em satisfação. A derrota se transforma em vitória. Aconteceu! Ele ressuscitou! Nós o vimos! Daí a gente precisa lembrar, né? Aquilo que Jesus, nesta mesma época, aí vai falar para Tomé, né? Bem-aventurado os que não viram, mas creram. A tristeza se transforma em alegria. O abatimento se transforma em exultação. A fuga se transforma em ação. Então eles estavam fugindo, mas na hora que eles tiveram seus olhos abertos, na mesma hora, eles retornaram ao convívio dos irmãos. Em 24:13 diz assim, naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús. E depois lá no 33 vai dizer, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Foi tão desproporcional a alegria com a tristeza que eles estavam sentindo antes, que eles agiram na mesma hora. E lá no primeiro texto diz que eles agiram naquele dia. E quais são os desafios para nós? Qual é a aplicação desse texto para as nossas vidas? Primeiro, que nós não devemos abandonar o Evangelho e os irmãos nos momentos difíceis ou alegres. Porque as pessoas, elas abandonam o Evangelho e os irmãos, tanto quando elas passam por provações, por dificuldades, como elas abandonam também na alegria, na prosperidade. Nós vemos exemplos, e na própria Escritura fala a esse respeito. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, e já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Então vamos embora. Antes de ontem ele não apareceu. Então, será que muitas vezes nós também não somos imediatistas? As bênçãos que o Senhor tem para nós queremos aqui nesta vida. Então, ele tem todas as promessas, são promessas espirituais. E nós queremos trazer essas promessas para a nossa vida aqui agora. Ele fala, puxa, olha, eu era mais feliz quando eu não tinha Cristo. Eu vivia bem, era amigo de todo mundo, fazia tudo aquilo que eu queria. Eu era convidado para todas as festas, para todo churrasco. E agora eu perdi muitos amigos, perdi muitos parentes, perdi meus relacionamentos. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para aquela vida que era melhor. Só piorou minha vida. Porque, irmãos, esse negócio de que você venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos, isso é mentira. Nós estamos vendo lá na vida dos profetas, isso não existe. É lógico que nós encontramos paz. Claro que nós encontramos paz. A nossa busca frenética, ela encerra quando a gente encontra Cristo. Porque nós encontramos a amizade com Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é restabelecido. Então isso traz paz para o nosso coração, mesmo diante da guerra. Né? Mas, muitas vezes, nós queremos resultados imediatos. Olha, quando eu não era crente, eu era assim, assim, assim. Agora, minha vida piorou em tudo. Mas é assim. É assim.
E ali estava acontecendo. Nós esperávamos, olha, aconteceu antes de ontem, e como ainda nós não vimos ele, nada aconteceu, e corre o risco de nós sermos presos e nós sermos crucificados também, então vamos embora. Vamos largar esse pessoal aí, vamos largar os amigos, vamos largar os irmãos aí, vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa horta. Olha, Marcos 4,16, lá na parábola da semente. Semelhantemente, quando ele fala semelhantemente, está falando sobre aquela semente, que é a palavra de Deus, que cai no caminho e ela não produz, ela não cresce. Vem as aves do céu, vem o diabo e arranca, e entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, semelhante a esses, quer dizer, as pessoas que ouvem a palavra de Deus, isso é bobagem, isso é bobagem. Semelhante a essas pessoas, são estes os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Você já falou para o evangelho com alguém, e ela fica tão contente, fala, puxa, mas é isso que eu estava buscando na minha vida. Nós temos experiência disso, né? Mas eles não têm raiz em si mesmos. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Escandalizar aqui no sentido de abandonar. Nós temos uma experiência lá no grupo de terça-feira. Um dia nós estávamos expondo a palavra e tinha lá uma visitante pela primeira vez. E quando acabou, ela veio tão radiante, mas tão feliz, falar que aquilo que ela estava buscando, é isso que eu estou buscando em toda a minha vida. É isso que eu quero para a minha vida. Daí quando ela chegou em casa, que ela contou para o marido, ele falou, pode esquecer isso é bobagem. Você já tem a sua religião. Esquece isso. Abandonou. Durou um dia. Ou uma noite. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra. Por causa da palavra. Porque antes a pessoa não cria e agora ela professa crer. E por causa da palavra ela começa a ser perseguida. Irmãos, isso acontece. Logo se escandalizam. E quando isso acontece com outras pessoas que se dizem cristãs também. Ela fala que ela acredita em Deus, ela fala que ela acredita em Cristo, mas na hora que você começa a dizer o Deus que você acredita e o Cristo que você acredita, ela fala, não, isso aí não, esse Deus aí, esse Cristo aí eu não quero não, vê lá. Os outros, o semeado entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Quer dizer, um abandona por causa dos problemas, por causa da perseguição. O outro vai abandonar por causa da prosperidade. Prospera na vida, compra carro, compra casa na praia, compra casa no campo, começa a fazer muitos amigos de dinheiro, um convida para um almoço, depois o outro paga, e vai deixando as coisas espirituais de lado, e a esperança dele que estava em Cristo é depositada nessas coisas materiais. Abandona da mesma forma. Então, uns abandonam por causa da escassez, porque falta, e o outro vai abandonar por causa da abundância. Pessoa... Irmãos, fala ou não fala? Fala. Nós somos tão ricos, irmãos. É tão confortável a nossa casa. O que vai fazer eu sair de casa num domingo à noite, chovendo, com frio, para ir prestar um culto ao Senhor? Se ele não precisa de nada. Por que hoje a Lenice brincou? Ela brincou, hein, irmãos?
Ela falou, bem, você nunca vai falar assim, não vamos na igreja hoje? Ela brincou, ela estava me provocando, né? Nós temos 2 filhos, vocês sabem, né? O Gustavo tem 35 e o Guilherme tem 31. E as pessoas chegam para a gente, irmãos, tudo é graça de Deus, tá? E nós temos muitos defeitos também. E as pessoas chegam para a gente e falam assim, puxa, vocês têm sorte. Vocês têm sorte. Por quê? Por causa dos seus filhos e tal. Irmãos, não é sorte. Dá trabalho. Dá trabalho. Lá em casa, desde que eles nasceram, essa pergunta não existia. Será que nós vamos na igreja hoje? Não tinha, não se fazia essa pergunta em casa. Não se fazia essa pergunta em casa. Se nós vamos na igreja hoje. Todo mundo sabia. Durante 10 anos, quando eles eram bem assim adolescentes, nós tínhamos casa lá em Biúna. E nós íamos na sexta-noite, e no sábado à noite a gente desmontava o acampamento e voltava. Para de manhã eles irem na escola bíblica, irem no culto, etc. Pai, por que a gente não pode ficar o final de semana aqui? Todo mundo fica. Não, olha, nas férias nós vamos ficar, tal, mas nós temos compromisso. Então, não tinha esse negócio. Então, pela graça de Deus, eles professam a fé em Cristo, e eles estão ensinando isso para os seus filhos também. Então, irmãos, é triste, assim, eu não falo isso para colocar peso, a gente não fala para colocar peso, mas os mais jovens, eles precisam aprender com a experiência dos mais velhos, tanto as positivas como as negativas. As negativas falam assim, não, eu não vou repetir aquele erro. E as positivas falam, não, eu vou seguir esse exemplo. Então dá trabalho. Por exemplo, assim, quantos não estão aqui, não estão prestando um culto ao Senhor, porque está frio e porque está chovendo? E amanhã de manhã? Vai dar a mesma desculpa para não ir trabalhar? Vai dar a mesma desculpa para não ir à escola? Percebe? Então, irmãos, fica uma fé inconsistente. Se fala uma coisa, mas a prática é completamente diferente. E nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando de prestar um culto ao Senhor. E o prestar um culto ao Senhor faz parte congregar-se, estar junto com outros. Ninguém presta culto sozinho. É lógico que, irmãos, quando eu falo essas coisas, é lógico que tem as coisas que são justificáveis. Tem as coisas que são justificáveis. A pessoa mora longe, ela não tem condições de vir no culto da manhã e no culto da noite, por problemas financeiros, por problemas de segurança. A pessoa realmente está doente. Mas eu estou falando daquelas pessoas que com um pouquinho de esforço, ele poderia estar. Ele poderia fazer. Mas é o último compromisso da lista dele. É a última prioridade para ele. Ou ele só aparece quando ele tem alguma coisa para fazer na igreja. Irmãos, a igreja não precisa de freelancer. Porque o dia que nós não tivermos nada aqui, a gente faz uma roda, sem som, sem projetor, sem música, nada, e a gente presta um culto de louvor. A gente não sabe se a gente vai precisar fazer isso daqui a alguns anos, quando vier a perseguição. A gente não precisa de microfone. A gente não precisa do projetor, a gente não precisa do YouTube, não precisa... É bom ter? Sim, é bom ter. Mas se não tiver, a igreja não precisa de freelancer. Eu sei que essa palavra é uma palavra dura, mas ela precisa ser dita com amor. Honestos, Jesus não falou assim, honestos e tardos de coração. Então, as pessoas estão abandonando por quê? Porque eu estou com muito problema, eu não vou na igreja hoje. Ou então ela está com muita prosperidade. Não, eu vou deixar aqui o meu Netflix aqui e vou na igreja? Eu vou de jeito nenhum. Então, não abandone o evangelho e os irmãos nos momentos difíceis ou alegres.
Estude e creia nas Escrituras. Estude e creia. Hebreus 13:12. Tendes cuidado, irmãos. Está falando com irmãos aqui. Tende cuidado, irmãos. Por quê? Porque os irmãos também podem cair. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Converse sobre as Escrituras. Então, nós precisamos conversar sobre as Escrituras, mesmo fora do culto. Nós não podemos, quando estivermos fora daqui. Eu, de vez em quando, eu vou lá na loja da Maria, tomar um café, né, Maria? Vou lá visitar meu primo, às vezes passo lá, a Maria me chama, um cafezinho. Mas a gente fala do quê? A gente fala das Escrituras. E assim deve ser nas festas, nas férias. A gente não é crente só quando a gente está aqui na igreja. Não, a gente precisa conversar sobre o Evangelho em todas as situações. Console e confronte com as Escrituras. Console e confronte com as Escrituras. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. O que Jesus fez? Começando por... O que diz o texto? Por Moisés. Lá do começo. Ele discorreu por todos os profetas as profecias que diziam a respeito dele. Inspirada por Deus, é útil para o ensino e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É com as Escrituras. Então, irmãos, quando nós vamos aconselhar alguém, nós fazemos em cima das Escrituras. Olha, a palavra de Deus diz isso. E a sua opinião? Não, eu não estou aqui para dar minha opinião. Nós damos a opinião das Escrituras. Uma vez eu vi um pastor, entre aspas, repreendendo quem vai consolar uma pessoa que está perdendo alguém, e a pessoa vai citar um texto das Escrituras. Olha, nós vamos ressuscitar, nós vamos nos encontrar. Ele falou que não, que isso não se faz. Totalmente contrário à palavra de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Aqueles discípulos lá, eles não tiveram seus sentimentos validados por Jesus, mas foram confrontados com a Escritura. E nós não podemos validar sentimentos das pessoas contrários às Escrituras. Ah, coitado. Ah. Um dia eu cheguei lá no escritório. Na hora que eu cheguei assim, tinha uma irmã lá logo na segunda-feira, assim. E ela estava na cadeira assim da recepção, e ela estava aqui meio deitada assim, com óculos escuro assim. Daí eu chamei ela, perguntei para ela o que tinha acontecido, né, na hora que ela me contou. Eu falei assim para ela: você está certa. Eu acho que você está certa. Eu, se fosse você, me enterrava vivo. Você está certa. Porque não tem saída nenhuma para você. Na hora que eu falei aquilo, o olho dela assim se arregalou. Eu falei algumas coisas lá a respeito do problema dela. No próximo domingo, quando eu cheguei lá na igreja, ela estava sem óculos escuros, com o cabelo arrumado, toda maquiada, assim, tal. Irmãos, não podemos validar. As pessoas vêm com sentimentos humanistas, com coisas que são contrárias à palavra de Deus, tal. E nós falamos: não, você está certo. Está certo. Irmão, por que você não estava na igreja domingo? Você está certo. Está certo, não vai mais nunca mais. Ninguém gosta de você lá mesmo. Testemunhe que Cristo ressuscitou e se revelou a você. Então, irmãos, as pessoas não sabem assim como evangelizar, mas o evangelho está aqui. Nós testemunhamos a doutrina da ressurreição é a doutrina mais importante do evangelho, porque sem a doutrina da ressurreição, todo o evangelho não tem valor nenhum. A religião cristã, ela difere de todas as outras, porque Cristo ressuscitou e nós vamos ressuscitar com Ele. Então é isso.
Cristo morreu pelos nossos pecados e ele ressuscitou para que nós ressuscitássemos com ele. É nisso que a gente consola as pessoas. Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai falar a respeito da doutrina da ressurreição. Em Tessalonicenses, ele vai falar que nós não podemos nos desesperar como os demais que não têm esperança. Por quê? Por causa da doutrina da ressurreição. E é isso que nós precisamos falar com as pessoas. 1 Coríntios 15, 3-8. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. É assim que começa. Cristo morreu pelos nossos pecados. Apresentando que foi necessário, que nós somos pecadores. Segundo, as Escrituras. Precisa conhecer as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já morreram, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, por Paulo, como por um nascido fora de tempo. Isso é o resumo do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E há centenas de testemunhas oculares. E muitas vezes nós desprezamos as Escrituras. Nós desprezamos o testemunho das pessoas e nós desprezamos, muitas vezes, o nosso coração que arde pelo Evangelho. Jesus nos chama, Jesus nos chama, Jesus nos chama. Ele fala, eu preciso de mais, eu preciso de mais, eu preciso de mais. Mas o quê? Se você também está fugindo, volte, como aqueles discípulos. Ou venha, né? 1 João 2,19, é um alerta muito grande. Eles saíram de nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Quando nós vamos conversar com alguém que está abandonando o Evangelho, por uma outra razão, eu sempre falo isso, que a minha preocupação nunca é da pessoa ela estar se afastando, ela estar abandonando. Porque isso pode acontecer temporariamente, mas uma preocupação que nós temos com aqueles que abandonam é o fato deles nunca terem sido, que é o que está dizendo o texto. Ela não está abandonando temporariamente. Na realidade, ela está indo embora porque ela nunca foi. Ela nunca fez parte do meio. Isso é triste. Pessoas que um dia professaram a fé e por causa da prosperidade ou por causa dos problemas, abandonam o Evangelho. Se afastam. Sabe aquela teoria? Aquele irmão lá está afastado. Será que ele está afastado mesmo? Ou ele nunca foi? Eles saíram do nosso meio. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto, para que ficasse evidente, para que ficasse provado que nenhum deles é dos nossos. Por isso, irmãos, que não existe aquele negócio lá de... Nós vamos num velório de uma pessoa que abandonou o Evangelho, e daí para alegrar a viúva, a família, tal, fala assim, olha, ele não quis saber mais do Evangelho, não quis saber mais de Cristo, mas um dia ele levantou a mão. Um dia ele foi na frente. Isso não existe, irmãos. Olha o que diz a palavra. Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles
é dos nossos. Lucas 24:16. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. E lá no 31, neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Somente uma ação especial de Deus pode fazer o homem compreender o Evangelho e ser de fato transformado. Isso é uma obra do Espírito Santo. Então, se Deus está falando com você, se você entende as Escrituras, compreende as Escrituras, se você enxerga que aquilo é verdade, se você ouve o testemunho de outros irmãos, se te arde o coração, o que você está fazendo? Vou usar aqui uma palavra, irmão, desculpa. O que você está fazendo lerdando? Existe esse verbo lerdar? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos.